Olá, seres humanos! Aqui quem fala é a Alice, sou cineasta universitária em psicologia e oneironauta, estudante dos sonhos. Estamos aqui com o livro DSM-5. Ui, meti na minha cara. DSM-5, o meu livro favorito como psicóloga e livro de cabeceira de todos os psicólogos clínicos. Hoje nós vamos falar sobre agorafobia. É o nome desse transtorno de ansiedade. E eu vou explicar um pouquinho para vocês o que ele é. E se você desconfia que você tem ele ou que alguém da sua família tem ele, eu vou ler aqui e você tira essa pulga atrás da orelha. Se confirmar que ele tem mesmo, se se identificar pra caramba, procura um profissional para poder lidar melhor com essa situação, tá bom? Os indivíduos, vamos começar agora com a introdução do que é agorafobia. Os indivíduos com agorafobia são apreensivos e ansiosos acerca de duas ou mais seguintes situações: usar transporte público, estar em espaços abertos, estar em lugares fechados, ficar em uma fila ou estar no meio de uma multidão, ou estar fora de casa sozinho, em outras situações. O indivíduo teme essas situações devido aos pensamentos de que pode ser difícil escapar ou de que pode não haver auxílio disponível caso desenvolva sintomas do tipo pânico ou outros sintomas incapacitantes ou constrangedores. Essas situações quase sempre induzem medo ou ansiedade e com frequência são evitadas ou requerem a presença de um acompanhante. Vamos ler agora um pouco das características da agorafobia. E se você se identificar bastante, já sabe. E já procure uma ajuda. Se você acha que você tem só um pouquinho dela, procure uma ajuda também, né? Vamos melhorar a nossa qualidade de vida. Vamos lá para as características. Medo ou ansiedade marcantes acerca de duas ou mais das 5 seguintes. Então, eu vou falar 5 características aqui, e se você tiver duas ou mais, se identificar com duas ou mais características, já começa a suspeitar aí. Vamos lá, primeira, uso de transporte público. Então, medo ou ansiedade marcante de usar transporte público. Exemplo, automóveis, ônibus, trens, navios e aviões. 2, medo ou ansiedade marcante em permanecer em espaços abertos. Por exemplo, áreas de estacionamento, mercado, pontes. 3, medo ou ansiedade marcantes de permanecer em locais fechados. Exemplo, lojas, teatros, cinemas. 4, medo ou ansiedade marcantes de permanecer em uma fila ou ficar em meio a uma multidão. 5, medo ou ansiedade marcante de sair de casa sozinho. O indivíduo tem medo ou evita essas situações devido a pensamentos de que pode ser difícil escapar ou de que o auxílio não pode estar disponível, no caso de desenvolver sintomas do tipo pânico ou outros sintomas incapacitantes ou constrangedores, por exemplo, medo de cair nos idosos, medo de incontinência. As situações agorafóbicas quase sempre provocam medo ou ansiedade. As situações agorafóbicas são ativamente evitadas, requerem a presença de uma companhia ou não são suportadas com intenso medo ou ansiedade. O medo ou ansiedade é desproporcional ao perigo real apresentado pelas situações agorafóbicas e ao contexto sociocultural. O medo, ansiedade ou esquiva é persistente, geralmente durando mais de 6 meses. Então, Alice, eu me identifiquei com duas ou mais das características que você disse aí agora há pouco. Mas tem quanto tempo que você está se que você tem essas características? Tem um mês? Tem 2 dias? Tem quanto tempo? Aqui está falando que você só vai ser diagnosticado com esse transtorno se essas características estiverem durando mais que 6 meses. Então, 6 meses é um mínimo para você ter uma suspeita real sobre isso, tá? O medo, ansiedade ou esquiva causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Se outra condição médica, por exemplo, doença inflamatória intestinal, doença de Parkinson, está presente, o medo
Ansiedade ou esquiva é claramente excessivo. O medo, ansiedade ou esquiva não é mais bem explicado pelos sintomas de outro transtorno mental. Por exemplo, os sintomas não estão restritos à fobia específica. Tipo situacional não envolve apenas situações sociais, como no transtorno de ansiedade social, e não estão relacionados exclusivamente a obsessões, como no transtorno obsessivo-compulsivo. Percepção de defeitos ou falhas na aparência física, como no transtorno dismórfico corporal, ou medo de separação, como no transtorno de ansiedade de separação. Observação: a agorafobia é diagnosticada independentemente da presença de transtorno de pânico. Se a apresentação de indivíduos satisfaz os critérios para transtorno de pânico e a agorafobia, ambos diagnósticos devem ser dados, então a pessoa teria os dois. Se um desses transtornos que eu falei aqui, que além dos de ansiedade, né? Porque aqui a gente está fazendo a série de ansiedade, já passando pelos transtornos de ansiedade que eu acabei de citar, tá aí na playlist nos cartãozinhos. E os outros transtornos, obsessivo-compulsivo, transtorno dismórfico corporal, se vocês têm interesse em aprofundar nesse assunto, coloca um comentário aí que eu faço um vídeo. Obrigada por terem me ouvido.